A traição do meu marido foi exposta, mas o plano de Deus revelou uma bênção transformadora. No 3º ano de Jeoaquim, o Senhor chamou Oséias para ser seu porta-voz em Israel, em um tempo onde a corrupção e a idolatria dominavam os corações e as ruas da nação. Sob o reinado de Jeroboão II, o povo havia se afastado de Yahvé, buscando os prazeres efêmeros oferecidos por Baal. Oséias, homem de fé, caminhava solitário entre poços de idolatria, clamando por arrependimento, porém, suas palavras ecoavam como um grito perdido no deserto. Deus, em um chamado ousado, ordenou a Oséias que se casasse com Gomer, uma mulher de vida imoral. Esse vínculo não seria apenas um casamento comum, mas uma representação da infidelidade do povo de Israel em relação a seu Criador. Com um coração esperançoso, Oséias obedeceu, mesmo sabendo que o amor prometido estaria sempre à sombra da traição. Na cerimônia nupcial, a multidão que observava não sabia do propósito divino por trás daquele ato. Para muitos, era apenas mais um casal. Mas nas coisas do Senhor, uma história de redenção começava a ser tecida. Oséias foi abençoado com um filho, e Gomer deu à luz a Jezreel, um nome que anunciava o juízo de Deus sobre a nação. No entanto, enquanto o pequeno crescia em sua inocência, a dor da traição tornava-se um fardo constante para Oséias. Gomer frequentemente se afastava, seduzida por amantes e promessas vazias. O coração de Oséias se quebrava a cada volta da esposa aos braços de outros, refletindo a tristeza do Senhor, ao ver Israel se desviar de seus caminhos. As noites eram longas e silenciosas, repletas de angústia, enquanto Oséias procurava Gomer nas ruas de Samaria. Cada passo dele por aqueles lugares de idolatria lembrava da traição, mas também do amor profundo que ele ainda nutria por sua esposa. O peso do chamado que Deus lhe confiara começava a pesá-lo, mas em seus momentos de desespero, ele se lembrava das promessas do Senhor. Assim como eu perdoo, sussurrou Deus ao coração de Oséias, você também deve perdoar. Certa manhã, após mais uma noite sem dormir, Oséias recebeu a devastadora notícia. Gomer havia sido vista sendo vendida como escrava. O desespero transbordou, mas a voz do Senhor ainda ressoava em sua alma. Busque-a e pague o preço de sua libertação, lhe disse o Senhor. E assim o profeta partiu, determinado a resgatar sua amada, um ato que se tornaria um símbolo da verdadeira natureza do amor, um amor que se entrega mesmo diante da traição e do desprezo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto os pensamentos de Oséias pairavam sobre a fé que o sustentava, a decisão se formava em seu coração. Até onde irá meu amor por Gomer e, por extensão, o amor de Deus por seu povo? As perguntas reverberavam em sua alma, enquanto ele se preparava para um ato que, embora doloroso, seria um testemunho da maravilhosa graça. Seu caminho, descendo das sombras às luzes brilhantes de Samaria, já estava traçado. Mas o que encontraria ao final de sua busca? Isso estava nas mãos de Deus, que sempre tem um plano de redenção, mesmo entre os corações mais endurecidos. E assim, Oséias avançou com a esperança pulsante de que cada passo o aproximava do cumprimento das promessas divinas.
Enquanto Oséias descia as ruas de Samaria, o calor daquele dia pesava sobre seu corpo, mas uma chama de esperança iluminava seu espírito. Ao caminhar, ele lembrava das palavras do Senhor: Eu te mostrarei o caminho, mesmo na profunda escuridão. Cada passo que dava parecia ressoar com o clamor de sua alma. Onde está Gomer? As barracas do mercado estavam repletas de vozes altissonantes, rindo e negociando, mas para Oséias tudo soava como um lamento. Imagens da esposa o atormentavam, seu riso, seus olhos brilhantes, agora ofuscados pelo manto da infidelidade. Ao passar por um grupo de homens, ouviu menções de uma mulher à venda e seu coração disparou. Poderia ser Gomer? Com o coração na garganta, Oséias se aproximou, e a cena em que se deparou quebrou o pouco de esperança que ainda lhe restava. Gomer, de pé, com um olhar distante e perdido, olhava para o chão. Oséias sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O amor que o havia movido até ali agora se misturava à dor da rejeição e da traição. Entretanto, a voz do Senhor ainda reverberava em sua mente: Ama como eu amo. Ele permaneceu momentos que pareceram eternidades, contemplando sua amada, esquecida e desolada. Hei de resgatá-la, murmurou. E assim, com a determinação renovada, Oséias buscou o mercador que a possuía. O homem, aproveitando-se da situação, olhou-o com desdém e aumentou o preço. Mas Oséias não hesitou. Ele não contava suas moedas. O valor de Gomer em sua vida não poderia ser medido em cifrões. Com cada moedinha colocada à frente, sua alma se tornava mais leve, embora seu coração sangrasse com a realidade da traição. Finalmente, quando o último trocado foi entregue, Gomer foi libertada, mas não sem preço. Os dois se encararam. O silêncio era ensurdecedor. O que seria dito? Que palavras poderiam consertar o que estava quebrado? Enquanto a multidão ao redor os observava, Oséias sentiu que cada olhar era uma acusação, mas ao mesmo tempo, percebendo que aquele ato representava algo além de seu sofrimento pessoal, ele se voltou para Gomer e declarou com ardor: Levanta-te, amada, o Senhor te perdoa e eu também. O brilho da esperança e da reconciliação se acendeu no peito de Oséias. Gestos de carinho repentinamente afloraram. Ele a abraçou, e Gomer, com lágrimas nos olhos, finalmente viu não apenas o perdão, mas o reflexo do próprio amor de Deus. A dor de suas traições dilapidou seu espírito, mas o amor fervoroso de Oséias se mostrou um bálsamo. Assim como eu te procurei e paguei o preço por ti, assim o Senhor busca e redime a Israel, disse Oséias, ferido, mas firme na verdade divina, com um novo relato de esperança brotando das cinzas da traição. Entretanto, em meio à alegria de terem seus destinos entrelaçados novamente, uma nuvem de advertência pairava sobre eles. Gomer, as riquezas de Baal não trazem verdadeira satisfação. O povo voltará a se desviar como tu, se não se voltarem ao Senhor. A sombra da idolatria ainda pairava sobre Israel, e a sua missão estava apenas começando. Quando, Senhor? Perguntou Oséias em seu íntimo, ansioso sobre o que mais Deus deveria revelar. Mas a resposta parecia distante, como uma brisa suave que ainda não havia chegado. Ele sentiu o peso do futuro e a certeza da necessidade de permanecer em vigilância. Afinal, as promessas de Deus não eram apenas para ele, mas para toda a nação. Na esquina, um profeta surgia, com palavras portentosas que iriam ecoar pelos anaus da história de Israel. Silva de esperança e aviso. Ainda virão dias em que a aliança será renovada. Os olhos de Oséias se abriram com entendimento. As peças do plano divino estavam se movendo e sua jornada estava longe do fim. Gomer percebeu o olhar intenso de Oséias e o compromisso sagrado que eles renovavam. Esse amor, representativo da ligação eterna entre Yahvé e seu povo,
estava prestes a se mostrar mais profundo e mais complexo do que eles jamais poderiam imaginar. O destino deles estava entrelaçado com o desígnio divino que, embora ofuscado pela traição, brilhava com esperança de restauração. Ainda há mais que o Senhor deseja fazer, e o horizonte nos aguarda, pensou Oséias. Mergulhado nesse mistério, ele se preparou para o que viria a seguir, consciente de que, ao lado de Gomer, ele não apenas enfrentaria o peso do passado, mas se prepararia para a revelação do futuro de Israel. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Samaria, tingindo o céu de laranja e púrpura, Oséias e Gomer permaneceram em meio à multidão, envolvidos na redentora narrativa de perdão e reconciliação. O tumulto do mercado diminuía, mas a batalha espiritual em seu interior continuava. O amor de Oséias, já ferido pelas traições, encontrava um novo caminho na luz da esperança, mas as sombras do passado ainda os cercavam. Gomer, as promessas do Senhor não são apenas para nós, mas para toda a casa de Israel. Oséias afirmou com fervor, seus olhos carregando a intensidade de um coração que havia renascido. Precisamos andar juntos na luz da verdade, longe das armadilhas da idolatria que levam à destruição. Gomer, com lágrimas nos olhos, sentiu a necessidade de se abrir. Oséias, tu não sabes os sentimentos que me consumiram. A sede por amor, por aceitação, me levou pelos caminhos do erro. Mas, ao te olhar agora, vejo que o verdadeiro amor se encontra em ti e em teu Deus. Enquanto ela falava, uma sombra de incerteza se instalou na mente de Oséias. Ele percebeu, através de suas droguinhas e olhares, que a luta da nação estava entrelaçada com a luta em seu próprio coração. Assim, chamou-a mais perto. É um caminho desafiador, mas juntos podemos confrontar a idolatria de Baal que contamina nosso povo e nos traz ruína. Com essa afirmação, Oséias se lembrou das palavras do Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento. Ele sabia que sua missão não se limitava a resgatar Gomer. Era um chamado profundo para restaurar a nação. A visão que o Senhor havia lhe dado antes era mais ampla. Eis que manifestarei a minha glória nas nações, e o meu povo será chamado pelo meu nome. Ao se distanciar da praça central, o casal seguiu um caminho menos percorrido, onde os óleos aromáticos das ervas e as flores silvestres exalavam sua essência divina. O silêncio era profundo, apenas interrompido pelo farfalhar das folhas ao toque do vento. Oséias, tomado pela gravidade de sua responsabilidade, suplicou ao Senhor em seu coração. Ó Senhor, o que desejas que eu faça a seguir? Perguntou ele, em um sussurro angustiado, enquanto a atmosfera ao redor parecia vibrar com a presença de Deus. Em sua mente, as imagens de Israel, esfacelado em suas faixas de idolatria, desfilavam como um trote ofegante de um exército devastado, um exército que precisava de um redentor, assim como Gomer. Naquele momento de súplica, uma voz firme, mas suave, soou em sua alma. Oséias, prepare-se, pois não apenas Israel será restaurado, mas através de sua vida, a revelação da verdadeira aliança será manifesta. Ainda haverão dias em que o descrente será chamado pelo meu nome, e a cidade que estava em ruínas será chamada de cidade redimida. Oséias parou, surpreso e atordoado. A visão do Senhor abria um novo panorama de possibilidades que pareciam além de sua compreensão. Como isso será, Senhor? A dúvida dançou em seu coração, mas a esperança pulsava em seu ser, como um tambor ressoando na distância. Assim diz o Senhor, eu cumprirei a minha promessa. A voz continuou. Em breve enviarei o meu servo. E por meio dele, a luz brilhará nas trevas, e a verdade trará libertação. Creia e prepare-se, Oséias, pois o plano soberano de Deus se desenrolará, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Tomado pela força da revelação,
Oséias voltou seu olhar para Gomer, que agora o observava com uma expressão de admiração e renovado desejo de servir ao Senhor. Estamos apenas começando, amada. O Senhor traz vitórias para a nossa vida, mas também para uma nação que necessita de verdade. Caminhemos, pois há muito a fazer. Assim, enquanto a luz do dia se apagava, uma nova esperança ressurgia no coração de Oséias. As sombras do passado estavam ali, mas a promessa de um futuro glorioso os aguardava. E na penumbra da noite, em meio ao murmúrio da cidade, uma nova missão estava apenas começando, preenchida de promessa e do poder de Deus a caminho da redenção. Enquanto as estrelas começavam a adornar o céu noturno, uma estranha quietude pairava sobre Samaria. Oséias e Gomer caminhavam lado a lado, suas almas entrelaçadas em um propósito divino. A cidade, normalmente vibrante e repleta de vozes, agora parecia escutar atentamente o chamado do Senhor, como um clamor esperando pela resposta de seus filhos. Oséias parou por um momento, sentindo a pressão do Espírito Santo em seu coração. Ele se virou para Gomer e disse: Ainda há aqueles que clamarão por libertação, Gomer. A idolatria não desapareceu. Ela se insinua como serpente nas mentes e corações do povo. Gomer assentiu, seu olhar fixo e contemplativo. Ao nos acercarmos de Israel, precisamos nos preparar para confrontar a corrupção que abriga em seu seio, continuou Oséias, a voz com um timbre de determinação e temor. Devemos nos erguer como porta-vozes de Deus e testemunhar ao nosso povo sobre a bondade do Senhor e seu desejo de restaurá-los. Nesse instante, uma brisa suave se ergueu, trazendo consigo um aroma adocicado de flores noturnas, quase como se o céu estivesse respondendo à sua missão. Mas a paz que o Senhor oferecia também trazia um profundo peso em seus corações. A tarefa era colossal, e o risco de serem rejeitados era grande, pois muitos ainda preferiam Baal a Jeová. Assim, sob o manto da noite, eles seguiram adiante, suas almas fortificadas pela determinação de cumprir o chamado que lhes fora dado. As colinas ao redor carregavam ecos de profecias não cumpridas, e Oséias, com seu espírito assentado na vontade de Deus, se lembrou de quanto o Senhor havia falado com seus profetas, prometendo que em nome de provações, glória se revelaria. O Senhor é fiel, e mesmo em meio a nosso desespero, Ele levanta um remanescente, declarou Oséias, enquanto continuava sua caminhada, sentindo as palavras queimarem em seu ser. Ao chegarem à entrada da cidade, um grupo estava reunido sob a luz de um lampião, suas vozes elevando-se em angústia. Era uma comunidade perdida, e a visão daquelas faces atormentadas fez a compaixão dele aflorar. Ele se aproximou e Gomer ao seu lado o encorajou a falar. Meus irmãos, ouçam, o Senhor dos Exércitos nos chama para nos voltarmos a Ele. Não mais Baal, mas o Deus vivo que nos ama e quer restaurar nossas vidas. A súplica ecoou no ar, carregada de fervor. À medida que as palavras de Oséias penetravam nos corações, uma mulher se ergueu da multidão, sua voz tremendo. Oséias, como podemos esperar essa redenção quando somos tão pecadores? A opressão não nos abandonará. É precisamente por isso que estamos aqui, para testemunhar a misericórdia de Deus, respondeu Oséias, sua voz impregnada de calor. Em tempos antigos, viemos ao Senhor em busca de auxílio, e Ele respondeu. Ele nos prometeu que, se nos arrependêssemos, Ele nos restauraria e nos faria um novo povo. As palavras de Oséias começaram a criar uma onda de murmúrios, ressoando nas almas que ali estavam. Se havia um sinal de esperança, agora havia um eco fervoroso de anseio. Ele percebeu que a transformação estava em andamento, uma obra que começava a ser realizada pelo Espírito. E enquanto os rostos ao seu redor iluminavam-se com a luz da esperança, uma voz interna sussurrou novamente ao seu coração.
Oséias, essa é apenas a primeira fase da minha promessa. A restauração não é apenas para Israel, mas a todos os que creem no meu nome. Prepare-se, o melhor ainda está por vir. Assim, Oséias sabia que as sombras da incerteza ainda acompanhavam a luz da esperança. Ele se virou para Gomer, seus olhos refletindo a alvorada de um novo futuro. Estamos apenas começando, minha amada. O plano soberano de Deus vai muito além do que podemos imaginar, e a manhã de um novo dia está prestes a romper sobre as nações. Entregues à direção do Senhor, Oséias e Gomer, em meio àquelas almas sedentas, mal sabiam que a revelação da verdadeira aliança estava ao virar da esquina, trazendo consigo não apenas a salvação, mas o próprio cumprimento das promessas que Deus havia dito há muitos séculos. Enquanto as primeiras luzes da manhã tingiam o céu de dourado, Oséias e Gomer se preparavam para o dia que parecia promissor. No entanto, a atmosfera de celebração logo se dissipou ao serem abordados por um grupo de líderes locais, cuja postura exibia sérias preocupações. O calor da manhã não era suficiente para aquecer os corações gelados daquelas autoridades. Oséias, um dos líderes disse, sua voz tremendo sob a pressão do momento. Ouvimos a expedição que você trouxe à cidade, mas temos que alertá-lo. A resistência contra as suas palavras é forte. Muitos desejam continuar com suas ofertas a Baal e outros deuses. Oséias sentiu um peso em seu coração. Ele sempre soubera que o caminho da verdade e da luz divergiria daqueles que permaneciam em trevas, mas o que ele não esperava era a força da oposição. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Respondeu ele, buscando consolo em Romanos 8:31, enquanto se dirigia aos homens, determinados a não se deixar abater. Entendam que nossa mensagem não é apenas contra os ídolos, mas um clamor para que voltemos ao nosso Deus de maneira sincera. O próprio Senhor nos prometeu transformação. A autoridade de sua declaração reverberou no ar como um trovão, mas as expressões endurecidas diante dele não evidenciavam qualquer resíduo de fé. Essa tensão cresceu em Oséias, como um incêndio que precisa de alimento. Dentro dele ardia o desejo de ver seu povo liberto da escravidão a Baal, a qual o Senhor rejeitara, mas fora da multidão uma voz se elevou, uma voz conhecida por ele. Gomer! Exclamou, avistando sua amada entre a multidão. Ela se aproximou, seu porte gracioso contrastando de forma singular com os semblantes preocupados dos líderes. Nos olhos de Gomer, Oséias viu uma resiliência ainda mais forte que a sua. O que você deseja, minha amada? Ele perguntou, sentindo que suas palavras poderiam acender a chama da esperança que começava a vacilar. Oséias, o que precisamos não é apenas de resistência, mas de humildade, ela falou, sua voz suave e firme. E o que entristece mais o Senhor não é apenas a idolatria, mas a quebra da aliança entre os casais. Olhe para aqueles que nos cercam. Muitos estão em erro e suas feridas correm profundas como as nossas. Precisamos nos unir como um só povo para clamarmos pela misericórdia de Deus. Inspirado pelas palavras de Gomer, Oséias percebeu que, independentemente da reação dos líderes, uma oportunidade de redenção estava surgindo, não apenas como indivíduos, mas como um corpo que clama ao Deus Altíssimo. Ele levantou os braços, começando a convocar a multidão, assim como Moisés fizera diante do Mar Vermelho. O preço de nossa libertação é o arrependimento, e isso começa em nossos lares. Os conflitos familiares são um reflexo da corrupção em nossas almas. Voltemos ao Senhor e oremos juntos pela restauração. As palavras de Oséias transbordaram de fervor, atingindo o coração dos presentes. A resposta veio como um murmúrio crescente, encorpando-se em um grito de desespero e anseio por mudança. Inesperadamente, uma mulher de uma aldeia próxima se adiantou, chamando pela atenção do profeta. Oséias,
Você pode falar com aquele que foi meu marido, mas ele se foi para as idolatrias. Não sei onde ele esteve, e temor se apodera de mim. Oséias sentiu um golpe em seu coração, pois conhecia bem essa história. Então a pressão do espírito cresceu imensamente e ele declarou: se seu marido está perdido, saiba que a busca do Senhor por aquele que se desvia é inabalável. Hoje, ele está em busca daquele que se perdeu, e as algemas do passado não determinam quem somos diante dele. O murmúrio entre o povo intensificou-se numa onda de esperança e expectativa. Estava evidente que algo extraordinário estava se desdobrando. A sua voz estava se tornando um chamariz para corações quebrantados e vidas sendo restauradas. E enquanto a multidão crescendo em louvor e reverência, Oséias sentiu uma nova certeza. Ele lembrava da palavra. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A presença do Senhor começou a envolver o povo de uma maneira palpável, e Oséias viu que o seu papel era apenas uma parte desse magnífico plano divino. Ele sabia que a transformação completa exigia mais do que palavras. Exigiria o coração de um povo totalmente rendido a Deus. O que ninguém sabia, entretanto, era que um teste maior estava por vir. Uma verdade a ser revelada que transcenderia suas expectativas e moldaria o futuro de Israel. Neste momento de esperança crescente, um novo desafio estava prestes a ser desencadeado e a verdadeira aliança de Deus começaria a revelar-se em toda a sua glória. Enquanto a multidão se reunia em volta de Oséias, um cenário que parecia promissor começou a se transformar em um momento de profundo provação. As faces dos presentes refletiam um misto de esperança e incerteza, como nuvens carregadas antes da tempestade. O fervor do povo, a princípio, dobrava-se em louvores ao Senhor, mas logo se tornaria um campo de batalha espiritual. Oséias olhava para o horizonte, onde um redemoinho de poeira subia ao céu. Um grupo de homens, conhecidos por sua lealdade a Baal, se aproximava, seus rostos marcados por uma determinação feroz. Um deles, com olhos como brasa, mirou diretamente para Oséias e bradou: Profeta, você ousa desafiar os costumes da nossa terra? Você não conhece o preço da resistência. Aqui adoramos a Baal, e ele não permitirá que você altere nosso caminho. Corações começaram a palpitar na multidão. O medo era palpável. Oséias ergueu a cabeça, apoiando-se na força do Deus que ele servia. A honestidade em seu espírito ressoava com fiel convicção. O que você conhece como caminho está levando a Israel à ruína. O Senhor é misericordioso e está prestes a derramar sua graça sobre aqueles que se voltarem para ele. Mas resta apenas pouco tempo, pois a mão do Senhor é pesada contra o que se opõe à sua vontade. Aquelas palavras criaram uma tensão no ar. Havia pessoas que lutavam entre a dúvida e a fé, e a visão dos adversários se aproximando aguçava os sentidos de todos. Gomer, percebendo a inquietação ao seu redor, apequenou-se diante da situação, orando em seu coração por intervenção divina. Em meio à comoção, uma mulher de semblante triste atravessou a multidão, seu manto esfarrapado arrastando-se na poeira. Ela se adiantou com lágrimas nos olhos. Oséias, meu marido se foi, meu coração está partido. Ele foi seduzido pelas promessas de Baal e não o vejo há meses. O que posso fazer para trazê-lo de volta? A questionamento ecoou como um grito em meio ao povo, e Oséias, cheio de compaixão, disse: O Senhor não despreza os oprimidos, e sua vontade é de que não haja nenhum que se perca. A fé pode mover montanhas. Vamos clamar ao Senhor por nossas almas perdidas e por aqueles que nos deixaram para trás. A resistência dos que estavam contra ele começou a vacilar,
ao ver a sinceridade na união daquele povo. Lentamente, a mulher ajoelhou-se, e outros ao seu redor seguiram, seus corações quebrados clamando por restauração. As lágrimas misturavam-se com a poeira do solo sagrado da terra prometida. Nesse instante, uma revelação divina tomou conta do ar. Oséias sentiu que a presença do Senhor se tornava mais pesada, e uma voz suave e firme poderia ser escutada entre as palmas orantes. Não temas, meu povo, por eu vos resgatarei da mão dos seus opressores e das amarras da idolatria. O caminho da aliança será restaurado, e uma nova esperança brotará como flores no deserto. A multidão respondeu, e um clamor de arrependimento cresceu, misturando-se à oração por aqueles que se haviam desviado. Mas no silêncio dessa resposta fervorosa, o Senhor mostrou a visão de uma opressão ainda maior por vir, uma prova em que a fé seria testada com fogo. Oséias percebeu que o clamor da multidão era apenas uma pequena parte do grande plano de Deus, um plano que os conduziriam não apenas à restauração, mas também à verdadeira aliança. Assim, com o coração fervente, ele proclamou: em breve, algo grandioso acontecerá. O próprio Baal enfrentará o juízo do Deus que chamamos de Pai. Preparem-se, pois a verdade virá à luz e quem quiser será purificado através do sacrifício. As palavras de Oséias ecoaram sob as sombras das montanhas, enquanto uma obra divina de transformação já se caminhava para o reencontro de almas e arrebatamento de corações. E a verdadeira expressão da aliança do Senhor começava a emergir da escuridão. No entanto, enquanto se preparavam para o que estava por vir, um mistério divino pairava sobre o povo. Uma traição no meio deles estava prestes a ser exposta, e com ela, o plano soberano de Deus detonaria uma mudança que ressoaria por gerações. O que mais o Senhor revelaria para aqueles que buscavam a verdade? Enquanto a multidão se despedia das emoções intensas do clamor por restauração, uma atmosfera de expectativa pairava sobre eles, como o silêncio que precede a tempestade. Oséias, de olhar firme, sabia que a batalha espiritual estava apenas começando. Ele proferiu palavras de encorajamento, mas a inquietação implantou suas garras em muitos corações, por mais que a esperança despontasse. A mulher que havia se aproximado, cuja dor reverberara entre os presentes, levantou seu olhar esperançoso. Profeta, ela pediu com a voz trêmula, devo saber se meu marido irá retornar. Como posso interceder por ele diante do Senhor? As súplicas gentis dela ecoaram na mente de todos, relembrando-os da fragilidade humana perante as forças do mal. Oséias, percebendo que sua resposta poderia ser crucial, se inclinou à oração interna, buscando a direção do Senhor. Então, decidiu por falar a todos. Irmãos e irmãs, suas almas estão em perigo, assim como a da mulher que clama por seu amor perdido. O Senhor está presente, e se nos unirmos em fé, veremos as correntes que nos aprisionam serem quebradas. Mas lembrem-se, é em meio à fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Enquanto suas palavras ressoavam entre os corações aflitos, um burburinho começou a surgir nas bordas da multidão. Murmúrios e olhares suspeitos pairavam sobre um homem. Era Umri, um dos aldeões, conhecido por seu eloquente discurso e envolvimento com aqueles que adoravam a Baal. Como um lobo disfarçado em peles de ovelha, ele havia se infiltrado, sua presença uma tempestade escondida. Oséias, percebendo a agitação, não pode ignorá-la. Através da multidão ele encontrou Umri e, com a coragem que poderia ser vista como ousadia, enfrentou-o. Por que olhas com desdém para o clamor do povo do Senhor? De onde vem a tua lealdade? Será que sua fé está em Baal ou em aquele que criou o céu e a terra? As palavras de Oséias cortaram o ar como uma espada afiada, e Umri tentou desviar o olhar, mas a provocação o colheu.
profeta tolo! Umri gritou, seu rosto contorcido em fúria. A crença em Baal nos trouxe prosperidade, e você ousa dizer que a idolatria nos leva à ruína? Olhe em volta, veja como o povo prospera sob a proteção de Baal. Neste momento, o céu pareceu oscilar, e uma nuvem negra se formava acima deles, um prenúncio do juízo que estava por vir. Oséias, sentindo a palpitação do próprio coração, tomou uma respiração profunda, buscando a certeza que vinha do alto. A prosperidade é passageira, mas o Senhor é eterno, e a justiça do nosso Deus não tardará a se revelar. O som de sua voz elevou-se, com o peso da eternidade em cada palavra. O confronto entre o profeta e o adorador de Baal deixou o povo em uma expectativa aflitiva. As tensões estavam altíssimas e muitos sentiam a pressão crescente da provação naquela hora. Gomer, com o coração repleto de temor, viu a luta interna no semblante de seu marido e como a espada da escolha se inflamava entre os dois homens. Em meio a essa batalha, as palavras do Senhor ecoaram na mente de Oséias, retumbando com força renovadora. Um novo dia se aproxima. Bênção transformadora quebrará as correntes e revelará a fidelidade de meu povo. Em sua dor, uma nova aliança será forjada, e aqueles que crerem em meu nome não serão envergonhados. O súbito som de um trovão rasgou os céus. As pessoas tremiam, mas uma estranha esperança iluminou os rostos de muitos. As promessas de Deus se entrelaçavam com a realidade sombria da traição e da idolatria. Sem que percebessem, um chamado ainda mais profundo se preparava para ser revelado. Uma decisão, uma mudança e um novo caminho para Israel estavam prestes a ser expostos. A traição de Umri era apenas o prenúncio de um plano mais extenso, que levaria o povo de volta à verdadeira adoração. O coração de Oséias palpitava na expectativa do que o Senhor revelaria em breve. Uma mensagem de julgamento e esperança, entrelaçando-se como um nobre laço de amor. A resposta do povo poderia mudar tudo, e a tensão na atmosfera prometia um desfecho que nenhum deles poderia prever. Assim, um novo mistério divino estava prestes a ser desvendado e a dependência de Deus seria testada sob o fogo de sua aprovação. O que mais o Senhor revelaria, e na rendição a Ele, quais bênçãos transformadoras estariam à espera. O clamor ecoou em meio ao tumulto da multidão, e os olhares se voltaram para Oséias, que aguardava com a atenção de uma corda esticada. A tempestade que se formava no céu era apenas um reflexo do que se agitava nos corações das pessoas reunidas. O profeta, agora permeado pela fúria e pela calma divina, ergueu suas mãos em súplica ao Senhor, enquanto as palavras de fúria de Umri ainda ressoavam. Silêncio! Bradou, e a multidão se aquietou deslumbrada. Escutem, minha gente, o Senhor é um Deus zeloso, que não tolerará a infidelidade. Se temos prosperidade, não é por Baal, mas pela sua misericórdia. Lembrem-se de como nos disse em Levítico 26, 1-2. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens, nem estátua, nem poreis pedra esculpida na vossa terra para vos inclinar perante ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Digam-me, o que trouxe a verdadeira bênção sobre nós? Um murmúrio de compreensão começou a se espalhar entre o povo. Gomer, angustiada, olhou novamente para seu marido, cujos olhos agora estavam lembrando da verdade esquecida. O peso da indecisão pairava sobre eles, e, em meio ao caos, a voz de Oséias ressoou como um trovão constante. O Senhor nosso Deus está chamando vocês de volta. Ele não se esqueceu do pacto e está pronto para perdoar se vocês se voltarem a Ele de todo o coração. Mas antes que o espírito de esperança se instalasse plenamente, Umri se pôs diante do profeta novamente, seus olhos flamejantes como carvão em brasa. Tu dizes que o Senhor está disposto a perdoar, mas eu digo que a morte será a oferta real, e a idolatria se tornará nossa herança.
Vocês crerão nesta ilusão? Deixe-me dizer-lhes, o povo prospera por suas próprias mãos. As palavras de Umri caíram como pedras entre a multidão, e o medo se espreendeu novamente nos corações. A insegurança provocada por suas declarações malignas parecia gerar um rastro de dúvida e esperança, como a luz da aurora em dias sombrios. Oséias, tomado pela indignação e pela compaixão, simplesmente disse: O Senhor já enviou juízos antes e sempre fez renascer a esperança. Ele não veio para destruir, mas para renová-los. Enquanto os ânimos se acirravam, o céu, agora carregado de nuvens escuras, parecia responder ao nível de agitação. Um relâmpago cortou o ar, iluminando o rosto angustiado de Gomer, que agora tinha uma dúvida ardente. Devo permanecer ao lado do meu marido, mesmo enquanto ele se afunda na traição. Ou o Senhor está me chamando a me afastar e buscar a verdade que ele prometeu? Nesse momento, Oséias lançou um olhar profundo à multidão e sentiu o toque divino em seu espírito. Eu proclamo que a infidelidade talvez cause dor, mas é nessa dor que será forjada a liberdade. Uma nova aliança está à porta, uma aliança que trará unificação entre aqueles que crerem e se voltarem ao Senhor. Suas palavras, impregnadas de poder, eram um feitiço que enredava os corações dos ouvintes. De repente, algo não esperado começou a acontecer. O vento soprou de forma extraordinária, e um som quase como um canto angelical preencheu o ar, como se o próprio céu estivesse respondendo às palavras do profeta. A multidão se silenciou mais uma vez, agora atenta a qualquer sinal de intervenção divina. Oséias caiu de joelhos, unindo-se em fervorosa oração, buscando a direção e a confirmação do Senhor. Ó Deus, revela-te a este povo, que a verdade se manifeste, que um espírito de arrependimento paire sobre aqueles que se afastaram de ti, para que possamos ver mais uma vez a plenitude de tua graça, como prometes em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Enquanto o povo olhava para a cena, onde a humildade e a devoção se fundiam, um novo eco de esperança se espalhou. Seria este o sinal que esperavam? A voz de Deus se ergueu entre eles, pronta para desvelar o plano que estava diante de seus olhos, um plano de restauração e de bênçãos imensas, mais profundo do que poderiam imaginar. Mas o que seria o próximo passo? O que mais Deus revelaria a uma nação que lutava por fé em tempos de tribulação? Assim, as sombras da incerteza permaneciam, enquanto o amanhecer da intervenção divina começava a despontar, trazendo a promessa de transformação e redenção. Oséias continuou em oração fervorosa, seu coração clamando ao Senhor. O vento que soprava não era apenas um fenômeno meteorológico, mas uma manifestação do poder divino, como o sopro que traz vida e renascimento. O povo ali presente sentia a intensidade do momento. Os olhares estavam fixos no profeta, e em seus rostos a esperança e o temor se entrelaçavam. Assim diz o Senhor, bradou Oséias, erguendo os olhos para o céu agora coberto de nuvens. Eu ouvirei o clamor de meu povo, pois estou próximo dos de coração quebrantado. A multidão baitava de expectativa, e a atmosfera eletrizada parecia quase palpável. Mas Umri, incansável, tornou a erguer sua voz. Que palavras confortáveis são essas! O Senhor nos abandonou, e que mudanças virão de oração a um Deus que não dá ouvido ao grito dos perdidos? A solidão de sua perspectiva se espelhava em sua contínua negação da verdade. A multidão, balançando entre a zoeira da incerteza e a fé brotando do fundo do coração, se dividiu novamente. Oséias percebeu as reações conflitantes em seu entorno. Meus irmãos, olhem ao seu redor, como têm vivido, e o Senhor os enviará contra vocês uma nação de longe, desde o fim da terra. Deuteronômio 28:49.
A maldição que tememos está à porta, mas a promessa de reconciliação é mais forte. A convicção em suas palavras começou a acender uma chama nos corações. Nesse momento, a figura de Gomer surgiu no coração do profeta, como um eco de suas próprias tristezas e dilemas. Ela, que carregava o peso da infidelidade de Umri, também guardava em seu ser as sementes de esperança. Gomer, chamou ele, fazendo um gesto a ela. O que se esconde em seu coração? Você é parte deste povo e pode ser um instrumento de redenção. Os olhos de Gomer brilharam com lágrimas. Uma luta interna se desenrolava. A lealdade a seu marido e sua busca por verdade e liberdade. Oh, Oséias, se apenas pudesse entender como podemos, apesar de tudo, reencontrar o caminho para o Senhor. Em seu clamor, Gomer foi ouvida, sentindo a dor e o anseio de toda uma nação. Ouvindo o murmurar de Gomer, um eco de determinação começou a tomar forma em outros corações ao redor. No Senhor está a nossa confiança. Ele nos libertará, gritou uma mulher entre a multidão. E logo outras vozes se uniram, clamando pela presença de Deus. Oséias viu a transformação, e um sentimento de gratidão invadiu seu ser, pois a soberania de Deus estava se manifestando por meio da união de seu povo. É chegado o tempo de voltar, de deixar as práticas de idolatria. Ele nos prometeu, em Êxodo 34:14, porque não adorarás outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. No coração da multidão começou a florir um compromisso. Mas, de repente, outra tempestade se formou no céu. O relâmpago cortou as nuvens, e uma voz forte ressoou no céu, como a batida de um tambor divino, trazendo um prenúncio de algo mais profundo. Oséias sentiu uma presença poderosa, e as palavras de seu coração foram interrompidas pelo som inconfundível de um trovão. Ó povo de Israel, ele exclamou, não só irei lhe mostrar misericórdia, mas eu lhes revelarei uma nova promessa. Preparem-se. Um sinal será entregue a vocês, e a realidade de um novo pacto se aproximará. E assim, diz o Senhor, quando todas as coisas se unirem novamente, um novo rei surgirá entre vocês. Os murmúrios da multidão aumentaram em intensidade, pois a revelação deixava um gosto de expectativa no ar. A promessa de um novo líder e de uma nova aliança plantou uma dúvida perturbadora, e, ao mesmo tempo, uma esperança avassaladora se formava dentro deles. Somente o tempo diria que tipo de mudança se desenrolaria diante deles, e como aquele clamor por um novo pacto moldariam suas vidas e destinos. O desfecho da história ainda pairava no ar, como uma chama que não podia ser completamente apagada. Faltava ainda a revelação da verdadeira identidade desse líder. Escutem, vem um tempo de transformação, Oséias afirmou. Mas o que isso significaria? A metade da tempestade permanecia, e nas corações a crença se fortalecia, enquanto o eco do plano soberano de Deus estava prestes a desvelar-se, desafiando a noção de quem realmente eram os filhos de Israel. Enquanto os olhares estavam fixos em Oséias, pressentindo o peso das promessas que pairavam no ar, um silêncio tenso se assentou sobre a multidão. A expectativa crescia, cada coração pulsando com a esperança renovada de um futuro glorioso, enquanto a presença de Deus se manifestava. As nuvens escuras que ameaçavam o céu não eram mais um prenúncio de desgraça, mas um sinal de mudança. Preparem-se, povo de Israel, pois um novo pacto está se formando, declarou Oséias, a voz ressoando com uma autoridade que vinha do próprio céu. Ele podia sentir a tensão crescente, sabia que a primeira reação de muitos poderia ser de incredulidade, mas também de adoração. Ele se lembrava de como a dúvida já havia raízes profundas no coração de seu povo, mas Deus estava pronto para arrancá-las. Oséias olhou para Gomer, que se encontrava ao seu lado, e viu em seu rosto
a mesma mescla de esperança e temor que estava presente na multidão. Estamos prestes a enfrentar um momento decisivo, Gomer. O Senhor não apenas busca a restauração de nossos corações, mas também a transformação de todo o Israel. Uma nova aliança será firmada entre Deus e seu povo, e será escrita não em tábuas de pedra, mas em corações de carne, disse ele com fervor. Os olhares da multidão se voltaram para ele, a inquietação e a necessidade de uma palavra vinda do Senhor pesando sobre suas almas. Assim como o Senhor fez com o nosso pai Abraão, neste dia ele também fará com vocês. Serão chamados filhos e filhas de Deus, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Mas é por meio da obediência que a verdadeira aliança se firmará. Nesse instante, Umri, tomado por um frenesi de raiva, se aproximou novamente. Tolo! Vocês acreditam que um Deus que abandonou sua casa agora pode desejar restaurá-la? O sofrimento que vemos é o resultado das promessas vazias que vocês agora abraçam. Sua voz cortante ecoou no coração dos presentes, tentando semear a dúvida mais uma vez. Mas Oséias, cheio de determinação, ergueu a cabeça e disse: O Senhor não abandona aqueles que se voltam a Ele em arrependimento. Em sua fidelidade, Ele prometeu em Jeremias 31:33, Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. À medida que as palavras de Oséias se desenrolavam, o murmúrio de esperança crescia na multidão. Gomer sentiu o fogo em seu coração acender-se a cada declaração. O Senhor está agindo, Oséias. O povo deve ver que ele não nos abandonou. Precisamos seguir em frente, voltar a ele de coração e ser testemunhas de sua grande misericórdia. Oséias assentiu, seus olhos iluminados pela convicção. Sim, juntos. É nas nossas mãos unir os cacos deste povo e testemunhar a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. De repente, um tremor percorreu o chão sob seus pés e um forte vento soprou, provocando inquietação na multidão. A atmosfera estava eletrificada, enquanto a presença divina parecia se intensificar. Pequenos relâmpagos dançavam nas nuvens, como se o próprio céu estivesse em expectativa. Preparem-se, pois a oração e o arrependimento têm um poder verdadeiro. Oséias clamou, sua voz firme. Do meio de nós, o Senhor levantará um novo líder, um rei que trará a verdadeira adoração de volta a Israel. Ele será o sinal da nova aliança, aquele que arrecadará a liberdade e a salvação. Mas precisamos estar prontos. Os olhares começaram a se entrelaçar com novas resoluções. Havia um sentido renovado na multidão, uma reunião de corações quebrantados. Oséias podia sentir que o povo finalmente começava a perceber a gravidade e a profundidade da luta espiritual diante deles. Mas o que seria a verdadeira identidade desse rei que viria? Qual parte do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelada? O vento açoitou os rostos deles, como um lembrete do poder divino que estava prestes a se manifestar. Oséias sabia que o tempo da revelação estava próximo e que a resistência ainda poderia crescer, como as tempestades que agora envolviam o céu. O Senhor tinha algo mais guardado, algo que mudaria não apenas a vida do povo, mas todo o curso da história de Israel. Enquanto o tumulto crescia e o clamor ressoava, Oséias escutou uma voz interna, quase um sussurro, que lhe dizia que o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas seu destino, mas o destino de gerações vindouras. A verdadeira aliança ainda estava além da compreensão deles, uma tensão entre a esperança e o juízo que se aproximava. Assim, com o coração aguardando a manifestação do sobrenatural, Oséias ergueu as mãos e, em um ato de fé, declarou:
Que venha o que tiver que vir. Estamos prontos, Senhor. E no momento seguinte, a luz que quebrava entre as nuvens começou a se intensificar. A revelação estava a caminho, e um mistério divino que nenhum homem poderia entender começava a se desdobrar. O que mais o Senhor traria à luz? O tempo da nova aliança estava tão perto, e a promessa de transformação e redenção era inegável. A história de Israel estava prestes a mudar para sempre.